primeiro simpósio internacional Terapia Neural e Odontologia Multifocal, Médico Veterinário e Multidisciplinar. Hoje, 18 de abril de 2021, domingo, vamos à nossa quarta palestra desta manhã, que o Dr. Marcelo gentilmente aceitou de última hora o convite. O Dr. Ricardo Aita não pôde participar por questões pessoais, então, de última hora, na última semana, o Marcelo aceitou o desafio de fazer para nós essa palestra. O tema que o Dr. Marcelo escolheu foi: não tem mágica, por que os tratamentos dão certo ou fracassam? Vou ler o currículo do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo Cavalcante Gonçalves, graduado em odontologia em 94 pelo Instituto Superior de Ciências, Letras e Artes de Três Corações, Minas Gerais, pós-graduado em implantodontia pela Sociedade Brasileira de Implantodontia, Sobra Maio, em 96, cirurgia traumatologia bucomaxilofacial na ABO Belo Horizonte, mestre em odontologia na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastelo em 99, membro do corpo clínico da Sociedade Nossa Senhora da Saúde em Diamantina desde 95, Santa Casa de Caridade Diamantina desde 98, Santa Casa de Montes Claros desde 2003. Em Montes Claros exerce há 21 anos a função de professor responsável pelas disciplinas de cirurgia do quarto, quinto, sexto e nono períodos, no curso de odontologia na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, periodonto legal, ADDHOC, no Instituto Médico Legal, no posto de perícia integrada, na 31ª Delegacia da Polícia de Diamantina desde 2011, graduado em terapia neural e odontologia neurofocal em 2012 pelos Caminhos del Cura, Argentina, membro da Associação Brasileira de Hipnose desde 2003, membro da ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia desde 2014, disposto a aprender um pouco a cada dia eternamente com cada um de vocês. Com a palavra, Dr. Marcelo Cavalcante Gonçalves. Bom dia a todos aí, nessa manhã maravilhosa, né, de mais um domingo, independente do clima. Agradeço aí a confiança da Elisandra de me convidar para ministrar mais uma palestra, né, diante de tantos mestres, diante de tantos ensinamentos, diante de tudo que nós vivemos aqui ontem e hoje até aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Essa imagem na tela pode não dar certo, mas você só vai saber se arriscar. É uma verdade, né, absoluta que a gente precisa levar para a nossa vida. Quando eu digo que não tem mágica, porque os tratamentos fracassam ou dão certo, é um pensamento diante do sistema complexo da natureza humana, diante do universo que nós vivemos. Nosso universo é caótico, ele está em movimento o tempo inteiro, a cada segundo, cada átomo, nada é igual o tempo todo, né? Peraí, alguém está pedindo para compartilhar a tela, não está compartilhando? Está compartilhando sim, está aparecendo. Então tá, obrigado aí, tá? Qualquer coisa tenham liberdade de interromper. Então a gente vive num universo realmente caótico e muitas vezes queremos criar um determinismo e até mesmo um superpoder, né, diante do nosso semelhante. O conteúdo vai ser um agradecimento, uma prece, uma apresentação inicial que a nossa colega já fez, uma reflexão, vou trazer para vocês algumas questões, vamos compartilhar essa responsabilidade, algum caso clínico e uma reflexão final. Tá? Eu gosto muito dos pensamentos de Einstein, outros cientistas antigos e os filósofos antigos, porque eles tinham que realmente raciocinar, né? Não tinha o recurso que a gente tem hoje de simplesmente usar o que já foi descoberto, o que já foi aprendido, o que já foi compartilhado, né? Quando, com toda a liberdade, ontem eu disse para a Cibele, né, que quando a gente tem um problema, a gente deve ligar para ela e relatar o problema e deixa que ela prescreve.
não é ligar para ela pedindo um medicamento. É muita pretensão da minha parte, cirurgião, pedir para uma farmacêutica o que eu quero que faça. Quem sabe o que faz é ela, né? Então, a gente precisa reconhecer essa necessidade de parcerias, né? Eu tenho que agradecer realmente a todos da organização, ao Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, ao Léo, à Bruna, à Natália, que pacientemente está aí nos acompanhando, né? Eu nunca fui muito a favor de fazer as coisas domingo, não. Domingo é dia de alto esporte, acelerados, Fórmula 1, corrida de moto, aeroporto, né? Mas é tão impressionante como a gente fica em paz diante desse nosso grupo, e a ânsia de compartilhar é tão grande, né, que dá vontade da gente não parar de interagir, né? Quando o Juan falou a respeito dos intervalos, eu sempre disse, né, que nós deveríamos, já falei isso com o Léo, com a Bruna, com a Kátia, que nós deveríamos fazer um encontro de coffee break, para que a gente pudesse conversar o que quiser, com quem quiser, no momento que quiser, sem um determinismo de alguém ter que tentar ensinar alguma coisa, né? Divino Mestre, eu quero lhe agradecer por esse momento. Eu lhe peço proteção, inspiração e sabedoria para que eu possa transmitir o que preparei para essas pessoas com muito amor. Peço-lhe ainda humildade e sabedoria para ouvi-los e com eles aprender. Que assim seja. Amém. Esse currículo é uma formalidade que me foi exigida certa vez por uma pessoa maravilhosa que eu gostaria que todos conhecessem, que é o Dr. Derli, né? Eu não tinha o hábito de me apresentar, de apresentar as minhas capacidades, de apresentar as coisas que eu já estudei, né? Porque se vocês estão aqui, certamente é porque alguém já disse alguma coisa a meu respeito e vocês querem me ouvir de novo, né? Então sempre tem o inédito, mas esse inédito que está me ouvindo a primeira vez, alguém já disse para ele. Mas o Dr. Derli disse que eu deveria seguir a ciência, que eu tanto gosto, né, e colocar o meu currículo nas minhas apresentações. Mas tudo que eu vivi realmente não está aí nesse currículo. Ouçam-me como um ser humano imperfeito. Eu não sou o dono da verdade, esse conteúdo é o resultado de muito estudo e experiência pessoal. Levem com vocês o que lhes for útil, e junto com tudo isso levem o princípio da descrença, pois esse princípio levará a cada um de vocês a estudar e experimentar. E saibam que experimentar nem sempre pode ser bom. Isso é a evolução da consciência, né? Consciência, sabedoria, né? Todas as fotos são arquivos pessoais ou retiradas do Google. Bom, quando a gente fala de uma reflexão inicial, falando que não tem mágica para um tratamento, né? As relações com a saúde, elas são claras para você e para o seu cliente? Quando você examina o seu cliente, você está com foco nele ou no problema dele, né? Qual é a relação que você e ele têm com a saúde física, emocional, familiar, social, financeira, sexual, espiritual, né? E até saúde financeira. Um amigo um dia me perguntou assim, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena acumulado tanto dinheiro como está? E eu respondi para ele, eu ia arrumar problema que eu nunca tive, né? E realmente não deixa de ser uma verdade. Essa receita, ela trata ou adoece? Né? Quando a gente pega um paciente como esse, que tem aí, né, 19 tipos de medicamentos, né, utilizados no que teoricamente deveria ser um tratamento, será que essa receita está realmente tratando ou está adoecendo o paciente? Será que tratar a depressão é tomar um antidepressivo ou é abandonar a vida depressiva? Né? Claro que isso não é fácil, né? Por isso que eu disse que não é fácil, né? O fundamento da medicina, onde tudo começou, nos pede para, antes de curar alguém, perguntar se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E às vezes a gente não para fazer isso, né? Eu, comigo, quantas vezes já tive vontade de desistir? De tudo que eu faço e fazer outra coisa, que muitas vezes eu nem sei o que é. Né? Então, a gente precisa realmente pensar nesse aspecto. Qual é a fonte de todos os enganos, segundo os estudos da filosofia? Eu mereço. Você merece por quê? Você é melhor do que alguém? Né? Sabe por quê? Tem gente que não tem noção do tempo, relógio, da capacidade. Não sabe o que dá conta de fazer ou não. Você não sabe quantas páginas você consegue ler por minuto, de modo que você não perca a concentração.
Você não sabe quantas horas de sono você precisa. Em quanto tempo você perde a concentração e está aí pensando em outra coisa, né? Você tem clareza do que você quer para a sua vida? É família? É trabalho? É dinheiro? É terapia neural? É ser reconhecido? O que é que você quer? Né? Será que nós realmente entendemos o conceito de singularidade? Será que nós entendemos realmente que somos obras únicas, divinas, milagrosamente feitas pelo encontro de um espermatozoide com um óvulo? Às vezes a gente não para pensar nessa minúcia, né? Foi quando eu disse ontem que o micro sempre vai explicar o macro, né? E a gente precisa entender todas essas relações. Eu tenho um modo diferente de contar velhas histórias, né? E eu acredito que momentos não podem determinar vidas. Eu preciso sempre ter um alinhamento da minha vontade com a minha coragem, nossa e de nossos clientes. E claro que isso não é fácil, de maneira nenhuma. Abandonar a tal zona de conforto que já foi citada aí hoje, né? No começo eu achava terrível as aulas online. Hoje eu acho maravilhoso, né? Eu estou dentro de casa, um monitor, eu posso usar a televisão, posso usar o telefone, posso usar o notebook, a Coca-Cola está aqui do lado, eu quero parar, eu dou 2 passos, eu estou dentro do banheiro, né? O meu piano está aqui do meu lado. Então, quer dizer, gente, que coisa mais maravilhosa do que isso? Mas isso perde a beleza do abraço. Isso perde a beleza do contato, né? Quando eu brinquei da churrascaria ontem com a nossa colega no Rio Grande do Sul, foi porque foi onde ela me levou carinhosamente para almoçar, né? Então a gente precisa realmente reescrever algumas coisas, né? Quando a gente pensa em termos de pandemia, os despreparos humanos para a pandemia, quem é que estava preparado para tanta mudança financeira, física, emocional, social, familiar, profissional, espiritual? Quem é que estava preparado para isso? E agora vem a pergunta aterrorizante. Que dia na história da humanidade que alguém já conseguiu curar um vírus? Nunca. Nós conseguimos aprender a conviver com ele ou desenvolvemos uma vacina. Então, é isso que nós estamos precisando aprender. Agora, hoje, político, repórter, sabe mais de saúde do que médico, do que dentista, do que veterinário, do que os profissionais de saúde, né? Ah, não existe tratamento precoce. Existe tratamento precoce para toda e qualquer coisa. O que não existe é tratamento para vírus. Isso não existe. Só existe vacina, né? Quantas vezes no nosso desenvolvimento, na nossa infância, na nossa adolescência, nós fomos ao médico com uma diarreia, com um mal-estar, e o médico falou que era virose? E nós fizemos o quê? Hidratamos, tomamos um antitérmico, às vezes até nos prescreveram um antibiótico, né? Então, realmente, Camila, a beleza do abraço não tem preço, né? Eu sou capaz de demonstrar para vocês, igual eu já demonstrei em aula, que o abraço, até o lado do abraço faz diferença para quem abraça, né? E isso traz um ganho energético gigantesco, ou até uma desarmonia, porque a gente recebe abraço que não é abraço também, né? Aquele abraço que está querendo soltar, que dá aquele tapinha nas costas, que dá aquela balançadinha, na verdade está querendo ir embora, né? Você deve buscar a imunidade ou a vitalidade? Será que realmente eu preciso ensinar meu corpo a curar? Será que minha célula não sabe isso, não? Será que é só minha barba que sabe isso? Eu faço barba todo dia de manhã, há mais de 30 anos, e ela não desistiu por causa da Gillette até hoje, né? Então, será que eu preciso ensinar meu corpo a ter imunidade? Uma capacidade de resistir a um agente que causa doença? Isso envolve componentes específicos e inespecíficos, né? Pode ser inata, que está dentro do código genético, ou pode ser adaptativo, por uma infecção ou por vacina. Então, será que eu preciso ensinar meu corpo a fazer isso? Ou será que eu preciso de vitalidade, né? E a vitalidade envolve serviço, realmente de servir, lazer, atividade física, atividade espiritual, sono, alimentação, hidratação, buscar o equilíbrio emocional, muitas vezes com a ajuda de psiquiatras, muitas vezes com a ajuda de psicólogos, muitas vezes com a ajuda de substâncias químicas, né, que são os medicamentos,
Às vezes precisamos de um remédio também. Marcelo, qual a diferença do remédio para o medicamento? Uma tarde, um pôr do sol pode ser um grande remédio. Um abraço, muitas vezes, é um grande remédio. Uma música, um filme, um livro, né, é um remédio. E a gente precisa reconhecer que somos falhos. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos, né? Qual é a minha meta nos atendimentos quando eu acho que as coisas não têm nenhuma mágica? Porque eu quero abordar a questão familiar, emocional, física, social e espiritual. Eu preciso de ajuda de outros profissionais, de outras áreas, de capelão da Igreja Católica, de pastor protestante, de líder de centro espírita. Eu preciso de ajuda, porque eu não dou conta de tudo sozinho. Mas o que eu quero? Conscientizar o ser humano que só a ele cabe a responsabilidade sobre a sua qualidade de vida, física, emocional, familiar, social, mental. Oferecer os conhecimentos para que cada indivíduo tenha condições de assumir os devidos cuidados sobre seus processos de autocura e preservação da saúde total, para que sua essência se harmonize com a sua natureza. Porque quando a gente para pensar que tem ser humano vivendo em todos os lugares do planeta, isso passa a ser, de certo modo, aterrorizante. Porque será que eu dou conta de viver no Alasca? Ou no deserto da Mauritânia? Né? Então, Marcelo, né? Mas tem seres humanos em todos esses locais. Então, é preciso que essa consciência, essa sabedoria, seja adquirida pelos mais diversos processos na medida da necessidade e da vontade. Porque tem gente que quer ficar doente. Tem gente que precisa continuar doente, desarmônico, né? Tem gente que precisa daquilo ali para que ele se nutra de alguma coisa, nem que seja da atenção do outro, pedindo para que ele mude, né? Eu uso esse roteiro já há alguns anos. Faço questão absoluta de compartilhar com todos, né? Porque é um roteiro de atendimento realmente. Eu preciso identificar quem é essa pessoa e muitas vezes eu já tenho um diagnóstico. Eu preciso colher a história de vida e muitas vezes eu já parto para exames complementares, ou então eu vou precisar mesmo de um exame clínico, extrabucal, intrabucal, para ter um banco de dados e só então colocar um rótulo, o diagnóstico. Aí eu vou elaborar um plano de tratamento, vou explicar para o cliente ou para o tutor, vou combinar os honorários e forma de pagamento, porque nós vivemos num país capitalista, eu dependo de dinheiro para que eu possa fazer as coisas, e muitas vezes temos muito mais do que precisamos e queremos muito mais do que merecemos, né? Então, a gente precisa, aí sim, partir para o tratamento. Quando a gente parte para o tratamento, nós podemos ter o caminho de sucesso e manutenção, que é nessa fase de manutenção, vai voltar aqui nas possibilidades de tratamento, e nós podemos ter complicações de natureza variável, né? Então, a gente precisa ter esse esquema na cabeça para que eu possa ter uma sequência da minha vida. Não dá para ser cada hora de um jeito, cada hora de um lugar, cada hora de uma forma, porque eu não vou ter, né, resultados satisfatórios se eu não tenho a ciência por trás disso. Porque quando eu falo de ciência, eu tenho que tomar cuidado com a cegueira paradigmática, né? Eu sou professor de uma universidade há 23 anos, então eu tenho que levar para dentro da universidade, defender aquilo que eu acredito, mas aquilo que é ciência, aquilo que é repetido, aquilo que é mensurável, né? Quando a Cibele falou ontem das energias sutis, né? Que a gente pode determinar os nossos campos eletromagnéticos, né? Quando eu falo da carga elétrica celular, eu estou falando da energia positiva e negativa, que os leigos falam de boa e ruim. Ai, fulano tem uma energia tão negativa. Não, ele é chato, gente, ele é desarmonioso, ele é desagradável, né? Então é isso aí, porque a energia é minha célula, trocando íons de sódio e potássio o dia inteiro, tentando me equilibrar das agressões que eu fiz comigo, e talvez muitas vezes até com o outro, né? Então nós tivemos um trabalho publicado na revista Unimonte Científica, tivemos um trabalho apresentado no Congresso Nacional de Odontologia, tivemos a publicação na FEPEG, que é um Fórum Nacional de Pesquisa, promovido pelo Unimontes, com patrocínio do CNPq, da Unimontes e do governo de Minas. Então não dá para ficar brincando, né? Eu não posso levar o eu acho para dentro da universidade. Que professor é esse que carrega eu acho? Né? Onde que está o seu fundamento do eu acho? Tem coisas que realmente eu acho, né? E aí eu vou desenvolver projetos, meios, testes, né, sequências, fundamentos, para que eu possa realmente ter essa condição. Nós ainda vivemos aprisionados, né, em 3 caixinhas de passado, presente e futuro. E quando começou o meu passado? Foi quando eu conheci o Léo? Foi quando o doutor Zé Rodrigues, que é um ser que eu amo hoje, que eu tenho eterna gratidão,
com uma única punção nas minhas amígdalas e no meu umbigo, curou uma dor de cabeça que eu tinha desde 7 anos de idade. Isso eu tinha 42 anos quando ele me atendeu. Hoje eu vou fazer 53. Né? Criei uma amizade, um vínculo. Para que eu fosse amigo do Dr. José Rodrigues, não dependeu de eu querer, não. Dependeu de eu ser aceito, dele me receber. Né? Então, é preciso que a gente pense por essa forma. Será que não é melhor pensar em antes, agora e depois? Será que realmente eu consigo colocar minha vida nas caixinhas do passado, do presente e do futuro? Será que não é melhor agradecer por tudo que aconteceu na minha vida, de bom e de ruim, aos meus olhos ou aos olhos dos outros, né? Por estar aqui nesse momento? Quando a Elisandra me pediu a palestra, eu sentei aqui no computador e falei com a minha noiva que está aqui comigo em Diamantina, falei, bem, eu vou sentar aqui agora e vou fazer essa palestra. Nesse minuto eu vou sentar aqui que eu estou pensando umas coisas, vou escrever umas coisas e vou pensar e tal, tal. A televisão estava ligada, alguma coisa me chamou a atenção, eu parei de mexer com a palestra, fui lá e deitei no sofá, daqui a pouco eu estava cochilando. Ela foi e fez 2 fotos carinhosamente para mim. A expectativa, eu sentado aqui no computador. A realidade, eu dormindo no sofá. Né? Então, quer dizer, será que realmente eu tenho foco do que eu preciso realmente? E assim nos processos de cura, né? Porque existe uma cascata inconsciente, modulada pelo nosso sistema límbico, que vem de uma insatisfação. Quando nós temos qualquer insatisfação, de qualquer natureza, a nossa tolerância diminui, nossa ansiedade aumenta, que é a nossa projeção no futuro, é a nossa ansiedade, aumenta a nossa irritabilidade e gera agressividade. Comigo, inicialmente. E isso pode até externar. Né? E quantas vezes eu vou virar e vou falar assim, nossa, esse computador me deixa nervoso porque ele não apresenta a tela. É o computador ou é você, que é um incompetente que não sabe usar o sistema? Né? Então não é o computador, é você. O que controla a ansiedade? Nossos avós sabiam disso, a respiração. Notou que tem uma insatisfação, notou que a sua tolerância começa a diminuir, notou que você começa a projetar o que vai acontecer, respira fundo, conta até 10, 20, 30, 50, 1000, né? Muda o foco para que você não caia na irritabilidade e na agressividade, porque isso é irreversível muitas vezes. Né? O profissional de saúde, ele pode ser um obstáculo e simplesmente está tomando tempo do doente. Quantas vezes a gente vê isso? Né? O paciente me liga e fala comigo, Marcelo, estou morrendo de dor de dente, porque eu quebrei um dente, soltei uma restauração, meu dente está doendo sozinho, não sei o que, você pode olhar para mim? Eu viro para ele e falo com ele assim, não, você pode vir cá no consultório, que eu vou marcar sua consulta, eu vou fazer sua consulta. Eu estou cansado de saber que dor espontânea de origem dental ou vai precisar de restauração ou vai precisar de tratamento endodôntico. Eu não faço nenhuma das duas coisas. Eu vou fazer o quê com esse paciente? Né? Mas muitas vezes é difícil a gente abandonar, né, o nosso superpoder. Vem cá que eu te curo. Vem cá que eu cuido de você, né? É quando eu falo com os meus pacientes, já aconteceram 2 fatos super interessantes. O primeiro, um colega de Belo Horizonte me pediu, senhor Marcelo, me arruma um colega seu aqui de Belo Horizonte para que possa me atender com terapia neural? Aí eu fui e indiquei o Léo. Aí ele foi lá no Léo, virou para mim e falou assim, puta merda, cara, cheguei aqui para o cara me atender, o cara é veterinário, Belo Horizonte é tudo longe, é tudo difícil, como é que você me manda aqui? Eu falei, não, você me pediu uma pessoa, Léo é uma pessoa, ele vai te atender, né? Então, é preciso pensar nisso. Outra situação que aconteceu foi que quando eu mando os pacientes para o Dr. Zé Rodrigues, só, mas peraí, mas por que você está me mandando para o Dr. Zé Rodrigues? À toa. Só, mas como assim, Marcelo, à toa? É à toa. Liga para ele, marca um horário com ele, faz uma consulta com ele. Mas como assim? Mas por quê? Moço, eu estou te falando à toa. Para você conhecer o Dr. José é uma pessoa de luz, uma pessoa que vai te ajudar de alguma forma. Mas eu não tenho nenhuma queixa. Não tem problema não, vai assim mesmo. Né? Então, a gente precisa entender isso, que tem pessoas que realmente são capazes de nos ajudar e ajudar nossos clientes. Né? O medo, um sentimento essencial, assim como a ansiedade. O medo é um instinto de sobrevivência, né? Quando eu, Marcelo, saio à rua aqui em Diamantina, eu não preciso ter nenhum medo de um leão. Mas se um de vocês, veterinários, for fazer um atendimento num zoológico, vocês podem ser que vocês tenham que ter medo desse leão, né? E o medo, ele é um instinto de conservação. Pode ser por uma insegurança pessoal,
remanescente de uma experiência mal sucedida. Na vida atual, ou para quem crê em vidas passadas, vou respeitar todas as crenças. Não estou aqui para discutir religião. Todas as religiões foram criações humanas. E eu estou falando de Deus. Eu estou falando da divindade que criou tudo. Que quando eu saio ali fora no jardim, que eu tanto cuido, que eu tento cuidar da plantinha, da florzinha que eu acho bonitinha, tem um mato do lado que cresce muito mais, né? E que eu não quero ele ali. Então, é essa divindade que eu estou falando, então é da vida atual e da vida passada. Na vida atual, uma situação pela qual a pessoa está enfrentando no momento. Esse medo tem que ser aqui, agora, nesse segundo, porque senão ele é criação, né? Medo do escuro, medo da falta de emprego, medo de que vai acontecer alguma coisa com os filhos, com quem tem filho, medo da morte, um medo inútil, né? Medo passado por heranças ancestrais. Alguns dos nossos medos nos foram ensinados por nossas gerações anteriores, né? Quando você fala de mula sem cabeça com um menino hoje, ele dá risada, mas no nosso tempo a gente andava no mato com medo da mula sem cabeça, né? Uma experiência mal sucedida em outras vidas que ficaram registradas no inconsciente, apesar de toda a fundamentação do nosso planejamento reencarnatório, a gente sabe disso, né? Podem se caracterizar de forma normal ou fisiológica, um medo natural, como instinto de conservação, ou um medo anormal ou patológico, né? Esses dias atendi uma moça no consultório que foi um verdadeiro escândalo, inacreditável o que essa moça fez no consultório para receber uma picadinha de anestesia, né? E esse medo anormal patológico vai trazer alterações físicas, né, como vertigem, taquicardia, falta de ar, sudorese excessiva, insônia. Pode trazer alterações emocionais, como síndrome de pânico, certeza de que a morte se aproxima, desespero, né? E o medo pode ser resultado de fatos reais ou imaginários, né? Mas, independente do que traz esse medo, ele vai trazer alteração emocional e física, né? Eu fico brincando com minha mãe, a pessoa que mais me ama na vida. Minha mãe olha debaixo da cama antes de dormir. Eu falo assim: o que você está procurando aí? Né? Eu quero ver se tem alguma coisa ou alguém. Eu falo assim: e se tiver? Né? Então, veja bem, é o tal do quem procura acha, né? Então, a gente precisa repensar essa condição. E quem não tiver um desses medos, que atire a primeira pedra, que me diga que eu estou enganado, né? O medo de perder o controle das coisas, o medo da rejeição, o medo da mutilação, o medo da perda de autonomia, medo do fracasso, medo do abandono, medo da humilhação, né? Onde a nossa vibração energética na vergonha vai lá embaixo, né? Vai lá embaixo. Você se pega fazendo algo que não é aprovado por alguém. Mas quem te vigia? Abaixo de Deus é você, né? Então, é preciso que você entenda que esse medo de morrer, essa consciência da finitude, ela é realmente inútil, né? E qual que é o tratamento? Reconhecer que possui medo, porque a negação agrava o processo. Ajuda de profissionais da área de saúde. E aí nós todos nos incluímos, né? Uma ajuda espiritual, às vezes, tem coisas que realmente nós não conseguimos explicar, né? Porque somos realmente um corpo vivendo só essa experiência aqui, né? E como que trata um medo espiritual? Com prece, com passe, com água fluidificada, com benzedeira, com sei lá o quê, com promessa, né? Porque a gente vive fazendo negociações com Deus diante dos nossos problemas, né? E tudo isso é autoconhecimento. É o fundamento da filosofia. Porque se eu vivi 50 anos até hoje, não sei o que me alegra, o que me entristece, o que me deixa animado e o que me desanima, acho que não valeu a pena estar aqui até hoje, né? Porque o conhecer é a cada dia, é a cada passo, é lidar com nossas sombras, né? E aí eu preciso trabalhar uma reforma íntima. E essa reforma íntima sem martírio, né? Eu não posso trabalhar essa reforma íntima me chicoteando e me punindo pelas cagadas que eu já fiz quando eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, né? E isso se inclui para a terapia neural, né? Estava aqui rindo sozinho, lembrando que eu fiz 100 ml de procaína venosa propositalmente, certa vez, e a Elis fez sem querer
na nossa colega, né? Começaram a conversar, deixaram o soro correndo, quando vê foi 100 ml. Né? Então, peraí, a droga é segura? Super segura. Né? Super, super, super segura. Mas quem estava no curso do Rio de Janeiro há uns anos atrás, viu uma colega ter uma crise convulsiva com 5 ml. Né? Então, é preciso que a gente pense alguma coisa realmente, que não dá para ser tudo para todo mundo. Né? E buscar serviço, gente, pelo amor de Deus. Né? A mente vazia acaba que é só problema mesmo. Né? E a gente precisa de um serviço realmente remunerado e a gente precisa de um serviço voluntário. Tem muitas pessoas que precisam de nós. Né? Nós podemos ajudar, sim, de todas as formas. Ah, agora você ri, né, Giane? Agora você está rindo. Né? Porque a nossa visão ela é distorcida diante dos fatos. Né? Tudo vai depender de que lado é visto. Tem coisas facílimas para mim, né? E tem coisas que não são assim tão fáceis. Então, tem coisas que são verdades absolutas para mim e coisas que eu realmente desconheço, como, por exemplo, o comportamento animal. Né? Quando o Léo me ensinou que o cavalo vira a orelha para saber onde você está, né? É muito impressionante para mim passar a observar isso. Um animal que muitos enxergam brutos é capaz de sentir uma mosca pousada nas costas. Né? Então, a gente precisa realmente dar valor a essa condição. O que eu penso que a gente precisa diante da vida e que eu levo hoje como mensagem para vocês e levo todos os dias para o nosso cliente? Cuidado com tudo, com todos, a qualquer momento, por qualquer motivo. Consenso, é preciso realmente dançar conforme a música. Né? E a gente, às vezes, discute o que não está sob o nosso poder. Eu tenho certeza que na cidade de cada um de vocês tem um radar de 40 ou de 60 por hora. E você passa no radar nessa velocidade porque é a melhor velocidade para todo mundo ou porque tem o radar? Eu passo muitas vezes porque tem o radar. Né? Então, vejo que o problema não é o radar, o problema sou eu, que não sei viver em comunidade. E a gente precisa depurar, a gente precisa tirar de cada precioso segundo, né, aquilo que realmente é melhor para a nossa vida, para o nosso semelhante e para toda a natureza. Cuidado com a intuição, né? Porque nós temos um modo de intuir, sim, né? Quando a gente se sente protegido, porque a nossa intuição vai nos dar sempre o melhor, até o fim dos nossos dias. Mas ela precisa estar no lugar apropriado. Né? Você precisa confrontar a intuição com a realidade de uma maneira que tudo tenha equilíbrio em todos os sentidos da vida. Porque se você for fazer tudo por intuição, você pode ter julgamentos de forma muito rápida. E aí você age com suposição, você age com sentimento reflexo, né? Eu acho que alguém vai me fazer mal, né? Os nossos pré-conceitos. Então, a gente precisa realmente parar e pensar, até diante da intuição, até diante do que eu acho que pode ser feito, baseado em todo o meu conteúdo inconsciente das vidas atuais e das vidas passadas. Né? Quando a gente pensa em vida, né, a gente vai tendo cada vez mais conhecimento, cada vez mais autonomia, cada vez mais liberdade. Vai chegar um momento da nossa vida que o conhecimento já não interessa tanto assim, a autonomia vai se perdendo diante de algumas coisas, a liberdade também se perde, e aí a gente chega na morte. Né? E a morte física, né? Porque a gente morre fisicamente e permanece vivo aí na mente de milhões. E o contrário de vida não é morte, nunca foi. Né? O contrário de vida é nascimento. Né? Morte é verdadeiramente o fim dessa nossa passagem aqui extremamente curta. Né? Nós vamos ficar aqui quanto tempo? 90 anos? 100? 80? 70? Né? A Terra tem quantos anos? 13 bilhões? Então, nós não significamos nada realmente. Né? Então, a gente precisa realmente reescrever essa condição diante do que nós estamos propondo para o nosso cliente, que é disso que eu estou falando, vou relembrar vocês. Né? O cliente chega na minha frente e eu decido com ele que é melhor para ele extrair o siso, que nós vamos conversar de tarde. Né? Será que é melhor para ele ou é melhor para mim? Então, a gente precisa realmente rever essa condição. Né? Quando a gente pensa na terapia neural pós-morte, né? Como vocês acham que eu me sinto quando eu tenho que fazer uma necrópsia em alguém conhecido numa cidade de 40 mil habitantes? Né?
E como será que eu trato os que ficam? Como será que eu vejo aquele momento de finitude, né, diante de uma pessoa que eu convivi tantos anos com um trauma severo como esse? Né? Então, a gente precisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? E que seja ciência, que seja pelo bem, que seja pelo aspecto legal, que seja pelo aspecto ético. Né? Eu adoro o conceito de ética do professor Clóvis de Barros Filho, né? A norma pela boa convivência que diz interesse a todos. Né? Porque a moral é minha consciência, eu me vigiando. Né? Qual a cura para a pessoa que já morreu em todas as dimensões? Porque nós temos um tanto de pacientes por aí que, infelizmente, chegam no consultório com a perda da esperança. Né? Eles acham que aquilo não tem fim. Ou o que é pior ainda, eles levam para você toda a esperança que é dele. Ó, já fui no Léo, já fui na Elis, já fui na Érica, já fui no doutor Zé Rodrigues, já fui não sei o quê, já fiz isso, já fiz aquilo, e agora eu vim aqui no você, porque você vai me curar. Né? Então, será que essa tomada de consciência da viver a nova vida, será que é impressionante? Né? Será que é importante? Quantas vezes o Léo falou comigo que eu precisava fazer algumas coisas e eu fui adiando, procrastinando, e na hora que eu fiz pela visão dele, né, é importante que eu relate isso, que foi realmente um salto quântico. Né? Minha avó falava uma coisa que eu demorei muitos anos para entender. Não dá para ver a ilha estando na ilha. Né? Então, é preciso, muitas vezes, ter um olhar atento e respeitar esse olhar que vem de fora. E aí você faz o julgamento dessa nova vida, dessa tomada de consciência. Né? Qual a dimensão espiritual na doença que pode interferir na cura? Porque ter saúde não é combater doença. Né? Meu pai tem um problema cardíaco há mais de 20 anos e vive maravilhosamente bem. E eu, nos meus julgamentos pessoais, acho que ele não devia ou devia fazer alguma coisa. Né? Mas quem sou eu para dar essa opinião diante da minha visão, de filho neste caso? Né? Ainda mais nós dois que somos colegas, ele também é cirurgião bucomaxilofacial, com 59 anos de profissão e trabalha até hoje, atende até hoje. Né? E no meu julgamento, eu acho que ele devia não estar dessa forma, né? Porque ter saúde não é combater doença. Tem doentes aí vivendo muito melhor do que a gente. Será que o doente não sou eu quando faço aquele julgamento? Né? Qual é o mistério da fé quando eu entrego tudo na mão de Deus? Porque eu falo que se Deus foi criado, ele é uma coisa inventada, ainda assim é maravilhoso, né? Porque se aconteceu, foi Deus permitiu, se não aconteceu, foi porque ele não quis. Então eu estou livre das responsabilidades. Né? Qual é o mistério da fé? Não há resposta. Nunca houve resposta, nunca haverá resposta. E essa é a resposta. Né? É simplesmente a divindade se manifestando em nós. Né? Eu corto a unha e a porra cresce de novo. Eu faço a barba, ela cresce de novo. Você, mas que merda, eu não quero que cresça. Né? Então a gente precisa reescrever algumas condições. Todos os nossos clientes são nossos mestres. Né? Todas as pessoas que nos encontram, elas estão aqui para nos ensinar alguma coisa. Pode ter certeza absoluta que todos os seus clientes têm algo para lhe ensinar, e estudar você mesmo é a parte mais difícil. Né? A gente se acha, muitas vezes, a gente, né, não tem realmente a humildade que precisa, a honestidade que precisa, né, a doação que precisa. Me perguntaram como eu me preparo para receber meu cliente. Né? Através de demonstrar ao cliente uma linguagem de amor, de respeito, de estar ali realmente presente, compreendendo a origem, né? O que foi o princípio, o que pode trazer essa insatisfação para o cliente. Muitas vezes nós conseguimos auxiliar as curas. Né? Muitas vezes é preciso isso. Como eu sugiro a vocês, né, que façam isso? Diante do nosso cliente é preciso um olhar atento. É preciso que você esteja realmente presente com aquela pessoa. É preciso estar à toa para pensar e para criar. O ócio criativo. Né? Os cientistas antigamente, os filósofos antigamente gostavam de caminhar para ter esses pensamentos e criações. Né? Parar de enxergar apenas o que está faltando. Né? Eu olho para uma boca inteira, 27 dentes presentes, falta um primeiro molar que perdeu na infância quando não tinha condições, e eu já proponho logo um implante. Né? Porque eu estou olhando o que falta, eu não estou olhando o que tem. Né?
E para que a gente tenha respostas diferentes, é preciso perguntas diferentes, né? Então, o paciente se assusta num consultório odontológico, eu perguntar para ele qual que é o lazer do paciente, né? Eu pergunto para ele como é o sono, eu pergunto para ele se ele tem tatuagem, né? Eu pergunto para ele como é a relação afetiva dele com os pais, pergunto para ele como foi a infância. Então, o paciente se surpreende, porque ele está acostumado a entrar num consultório odontológico, sentar na cadeira, olhar a boca, falar quanto que é, ir embora, né? E realmente não ter o que é realmente atitude de atenção em busca de cura do nosso semelhante. Muito estudo, leitura, dedicação, para poder ter inspiração para mudar alguma coisa. Confesso que eu estou precisando ler mais, eu já li muito mais, já estudei muito mais, né? Penso sempre diferente, tem coisas que eu acho que nem sou eu, né? Eu acho que tem alguma coisa que habita em mim que me questiona, né? Olho no espelho e vejo assim, o que é que eu fiz comigo, né? O que está acontecendo, né? Coragem é o que nos faz ousar com sabedoria e ciência, pois tem sempre alguém pesquisando e estudando algo que a gente só precisa usar, né? E aí eu só preciso usar a Procaína, não preciso fazer nada, né? Eu ligo para a Cibele ou para a funcionária dela, para a Renilde, ele me manda. Eu ligo para a Citofarma ou para a Tamires, me manda. Eu ligo para o Alexandre lá em São Paulo. Eu não preciso pesquisar onde é que tem Procaína. E olha que eu aprendi a diluir o sal da Procaína, né? No soro fisiológico. Eu andava com aquele pó. E aí eu trabalho como perito na Polícia Civil. A primeira reação do pó do cloridrato de procaína é a mesma reação da cocaína, quimicamente. Então, se você for pego andando por aí com aquele pó, primeiro você vai para a delegacia, para depois você explicar o que é aquilo, né? Então, a gente só precisa usar o que já está pronto. E muitas vezes a gente não para estudar e dedicar com aquela condição. Erro. Você sempre vai errar, né? O criador de todos os processos é o erro. E alguns são reversíveis, né? Então, essa oportunidade que eu tive com 100 ml de procaína, que a Giane teve com 100 ml de procaína, não dá para repetir isso de novo, não, né? Modelos nos fazem aprender, mas não garantem o mesmo resultado. Não quer dizer que eu fiz o ponto VG 37,621021 mol numa pessoa que eu vou fazer em todos e vai dar o resultado. Não dá, né? E o autoconhecimento é uma visão clara de quem eu sou, o que eu quero e o que eu preciso, né? Porque senão não dá realmente para a gente fazer para o semelhante. Você não consegue dar o que você não tem, né? Não tem jeito de você dar o que você não tem, né? Hipócrates também disse isso. Há certamente apenas um diagnóstico, mas várias soluções possíveis. Não fazer nada é uma solução. Como assim, Marcelo? Não fazer nada. Deixa o paciente ali. O caos sempre vai criar uma nova ordem. Ah, mas se eu não fizer nada, ele vai morrer. Vai morrer de todo jeito. Você fazendo ou não fazendo, vai morrer de todo jeito. Uns mais rápido, outros menos, né? Então, muitas vezes é preciso avaliar qual é a escolha que você propôs para aquele paciente, né? Porque, de repente, você vai propor um tratamento para o paciente que ele não vai fazer nunca. Não, olha, a partir de hoje você vai fazer yoga 3 vezes por semana, você vai começar a meditar, você vai ler esse livro, você vai caminhar 5 quilômetros por dia, você vai tomar 2 litros d'água, você vai tomar esse suplemento de vitamina, e o cara olha para você e fala assim, eu não vou fazer nada disso, né? E aí? Né? Quanto está seu sucesso do seu tratamento? Lembrar do tempo de cura, né? Dr. José falou isso ontem maravilhosamente, né? A doença vem a cavalo, vem de carro, vem de moto, vem de avião, vem de jato, mas ela volta a pé, caminhando, passo a passo, passo a passo, né? E será que esse tempo que eu quero de cura é um tempo cronológico ou um tempo biológico? Puxa uma pelinha da cutícula aí no cantinho agora e queira que esteja bem amanhã cedo para você ver. Não vai estar bem. Corta o dedo na faca da cozinha em 1 segundo, mas com 2 semanas é que vai cicatrizar, né? Então a gente precisa entender esses processos para o nosso organismo. Para o organismo do nosso semelhante. Eu vou ficar procurando fenômeno em segundos? Deus me livre de ficar procurando fenômeno em segundos. Já pensou a frustração do meu dia se eu ficar todo dia procurando fenômeno em segundos? Né? Se acontecer, maravilhoso, mas se não acontecer, não posso fazer nada, né? E aí vem uma informação da ciência, né? Nunca, jamais, uma opinião pessoal deve prevalecer sobre uma evidência científica. Isso é falho, totalmente falho. Não existe medicina baseada em evidência, não existe odontologia baseada em evidência, não existe veterinária baseada em evidência. Isso é um modelo de ensino
falho. Nós somos seres singulares. A falta de evidência não quer dizer que ela não existe, quer dizer que ela não se apresentou ainda. Nós temos manifestações raras de doenças comuns e nós temos manifestações extremamente comuns de doenças raras. E só estando atento para que a gente possa saber disso, né? Então, nós temos aí manuais de farmacologia, de terapêutica, né? E a gente precisa realmente estudar isso. Será que você já leu algum dia a farmacocinética, a farmacodinâmica da procaína? Ou você só compra e sai usando, né? E aí está lá eu e o Rafa estudando efeito epigenético da procaína com demetilação de DNA, né? Você não leu nem a bula. Então, é preciso que a gente pense nessa condição. Porque quando a gente pensa que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. E isso é a terapia neural, né? É isso que faz com que a gente tenha realmente contato com o nosso semelhante. Definitivamente não tem mágica. Nosso cliente precisa participar do processo. É ciência pura e muita técnica CBCE. Vocês sabem o que é a técnica CBCE? Coloca a bunda na cadeira e estuda, né? Essa é a técnica CBCE. Singularmente, cada um dos casos dos seus clientes que se apresentam ali, né? Professores são perigosos, porque podem ensinar o povo a pensar, né? Então, a gente precisa ter essa consciência também quando eu levo essa mensagem para um acadêmico que está acostumado com a cegueira paradigmática, né? Eu sugiro para vocês esses 4 livros e nesta ordem. O livro da bruxa, a história de uma mulher que se internou num hospital para que ela tratasse do médico, coisas que acontecem com todo mundo no nosso dia a dia. O efeito sombra, que é você encontrar o poder da sua verdade, né? Quais são as suas sombras. Reforma íntima, né? Sem martírio, que é também uma forma de se repensar suas atitudes baseada em tudo que você viveu. E o livro do Tolle, Um Novo Mundo, né? O despertar de uma nova consciência. Eu acho que é isso que nós estamos vivendo nesse momento, né? Uma nova consciência, né? Sabedoria, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos ter em breve o primeiro congresso interdisciplinar de odontologia, em que é um congresso que tem participantes internacionais. Nós temos 2 monitores de cada estado do país divulgando o congresso, participando do congresso com os temas mais atuais de odontologia, e eu vou falar no congresso sobre terapia neural. Sou o presidente do congresso e presidente da organização científica. Estão aqui todos os meus contatos, né? O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então que estarás no País das Maravilhas. Muito obrigado aí a todos vocês, né, por esse nosso primeiro encontro e por essa reflexão. Eu perguntei ali se podia ser algo assim mais leve para a gente refletir alguma coisa. Infelizmente, eu tive que preparar isso baseado com as coisas que eu já tinha vivido, tá? Muito obrigado aí pelas palavras de todas no chat que eu tenho acompanhado aqui. Grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Nós quem agradecemos, né, doutor Marcelo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar o doutor Marcelo, que está aqui à nossa disposição nesse momento. Pessoal parabenizando aqui no chat a palestra. Muito obrigado aí pelas palavras de vocês. Obrigado, Cecília. Essa técnica realmente é infalível, né? Porque parece que quando a gente está lendo, parece que quando a gente está estudando, parece que a gente não está fazendo nada, né? E não dá para ler e estudar com celular, com telefone, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, não dá, né? Então, é realmente um... E aí os americanos descobriram isso e querem vender, né, atenção plena. Atenção plena é sua escolha do que você quer ou não fazer. Aqui a Alessandra coloca no chat, que viés maravilhoso, tudo está integrado. Obrigado, Alessandra, obrigado, Camila, obrigado, Natasha, obrigado a todos aí. Leonardo coloca também que palestra deveria se chamar Acordando os Terapeutas. Sim, né, Léo? Reflexões bem profundas, né?
Léo é suspeito. Léo foi que ajudou a chutar o balde. Vamos ver. Doutor Oséias também comenta. Marcelo, parabéns pela excelente palestra, reflexão, papo sério. Obrigada por compartilhar sua experiência de vida. Doutor José Rodrigues Correia, excelente. Doutor Marcelo, brilhante, como sempre. Obrigado a todos. Obrigado, Oséias. Obrigado, doutor José. A Cecília colocando que amou, coloca a bunda na cadeira e vai estudar. Vou utilizar, adorei, vou dar os créditos a você. Obrigado. A Valéria Raquel Araújo, foi tão profundo que fiquei sem perguntas. É verdade, às vezes quando mexe demais a gente dá um para e penso aqui, né? Porque mexe muito mesmo. A gente nem consegue formular um raciocínio. Gratidão. Obrigado. A Rosane. Agora será a hora do simpósio do café com abraço. É, a virtual abraço, né? A energia chega, né? De certa forma. Eu acho que a Rica, parabéns, obrigada, Marcelo. Então, se não temos perguntas, realmente acho que foi que deu, quando dá o choque, assim, né, a gente dá uma parada e pensa mesmo, né? Sabe, Elisandra, que a mensagem fique, graças a Deus vocês estão gravando, né? Como eu disse inicialmente, eu não sou dono da verdade, usem o que for útil, sabe? Porque num domingo, daqui a pouco parece assim, agora nós vamos almoçar, Marcelo falou, foi legal e tal, né? Mas agora eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, e a coisa, né, se dilui e se perde. E aí a gente acaba dando aquela sacudida de rever o que eu estou fazendo comigo, né? Que o tempo está passando. Tá? Grande abraço aí, muito obrigado, bom almoço para E todos. fecha bem com o que o doutor Juan falou logo no início, né, da manhã, que infelizmente para nós veterinários é tão comum essa síndrome da compaixão, né, que é a síndrome de burnout. Infelizmente tem muitos colegas aí entrando nessa desesperança e tirando a própria vida. Então, mais do que na hora de tomar uma atitude, mudar um ponto de vista, pensar diferente, é bem importante essas ponderações. Então, eu quero agradecer aqui ao Leonardo, né, que foi o Leonardo Rocha Viano, nosso diretor científico, indicando o nome dos palestrantes, também sobre quais os temas abordar. A nossa querida Bruna Gonçalves também ajudou muito na organização. Muito obrigada, Bruna. Agradeço ao Marcelo pela né, pronto atendimento de cobrir o horário, né, que infelizmente o doutor Aita não pôde participar conosco. Então, em nome da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa do CRMV Rio Grande do Sul, agradeço a todos também pela audiência e um grande abraço, Marcelo, muito obrigada. Obrigado, até à tarde. Parabéns a todos, parabéns ao Marcelo, sempre trazendo uma palestra nova aí, com muitas coisas importantes para que a gente acorde para a vida, né? Nós vamos entrar agora no intervalo, né? A Rosane está aí?